Olá, entusiastas da ciência livre e sem filtro. Meu nome é Lúcio e você está no canal Make Science BR. Bom, no Desmaqueando a Ciência de hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o termo semaforonte, que provavelmente muitos de vocês não conhecem. E por que esse termo foi tão revolucionário para a biologia? Tudo isso enquanto eu faço as unhas usando mais um esmalte da Dailus da linha Lhamastê chamada Haja Paciência. E eu tô bem nesse nível mesmo. Haja paciência. Ai, meu Deus. Bom, então sem mais delongas. Olá, pessoas, tudo bem? Bom, para quem não conhece, o termo semaforonte, ele é usado na biologia sistemática, né? De uma forma bem específica. E na verdade o uso dele é um tanto quanto raro, infelizmente, embora a importância histórica e científica dele deveria ser o suficiente para que esse termo fosse usado em todos os trabalhos de biologia sistemática do mundo. Então, para quem não sabe, o termo semaforonte ele foi cunhado pelo Willy Henning, que foi o pesquisador responsável por fundamentar a sistemática filogenética como a gente conhece hoje em dia. E aí, ironicamente ou não, no livro em inglês dele que popularizou, né, a sistemática filogenética, nesse livro, se você lê ele e se você faz biologia ou gosta de biologia de modo geral e trabalha mais especificamente com a biologia sistemática, eu recomendo fortemente que você leia esse livro dele. E se você lê nesse livro, você sai de lá meio que sem saber como construir um cladograma, né? Uma árvore filogenética. Por quê? Porque aquele livro, a grande contribuição do Henning naquele livro, não foi ensinar a fazer árvores, não foi propor uma forma de se criar árvores. Foi fundamentar a teoria necessária para, primeiro, mostrar que usando a parte filogenética seria a melhor maneira de sistematizar os seres vivos, ou seja, ele foi de certa forma não, né, de maneira bem explícita, deu continuidade aos trabalhos de um outro alemão chamado Zimmermann, que era botânico. Então, baseado nessas contribuições do Zimmermann e em suas próprias contribuições, o Henning foi capaz de fundamentar a sistemática filogenética como a gente conhece hoje em dia e justificar de forma bastante elucidativa e funcional, eu diria, o porquê a sistematização da biologia deveria ser feita de forma filogenética. Por isso o termo sistemática filogenética. Para quem não sabe, sistematizar, eu tenho um vídeo, o que é sistematizar, né? Sistemática. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre isso, tá por aqui, eu vou deixar linkado. Dá uma assistida, é um vídeo que eu acho que é muito importante para qualquer pessoa, independente da área, independente se é pesquisador ou não, porque são termos que são usados. Sistematizar e classificar são termos que são usados muitas vezes como sinônimos e não é bem assim, são termos com funções e significados completamente diferentes e é muito importante que a gente saiba disso, mesmo que não seja cientista. Então dá uma olhadinha nesse vídeo para você entender o que é sistematizar. E então, mas sistematizar seria, resumidamente, uma forma de organizar algo ou conjunto de coisas baseada num conjunto ou em uma teoria ou num conjunto de teorias, ou seja, você vai organizar suas hipóteses baseadas em pressupostos teóricos, ou seja, você não está simplesmente criando critérios arbitrários para classificar, você está usando critérios teóricos para sistematizar os organismos. Então, na época dele existia essa discussão, né, de qual seria a menor forma de se sistematizar a vida, inclusive havendo defensores ferrenhos
dos métodos classificatórios e não sistemáticos e tudo mais. Então, essa seria uma das grandes contribuições dele, né, a parte teórica da questão sistemática. E dando continuidade ao Zimmermann, ele defende os aspectos filogenéticos como a base teórica que a gente deveria usar para sistematizar a vida. E aí, o que seriam esses critérios filogenéticos? Seria a lei, seria a teoria da evolução, sendo a teoria da evolução, né, representando duas teorias mais amplas, que é a ancestralidade incomum e a descendência com modificação. Então, baseada nessas duas leis, ele propõe que nós seríamos capazes de sistematizar a vida de uma maneira mais eficiente do que estava sendo feita, e basicamente é isso. Só que um outro aspecto muito importante que foi discutido no livro dele, e que nesse ponto poucas pessoas dão o devido valor, foi a proposição do termo semaforonte. Eu vou explicar o que é o termo semaforonte, né? Mas antes eu queria apresentar o problema, né? Na física, diferentes ΔT do que você está trabalhando, seja física mecânica, seja física seja física quântica, seja o que for, os diferentes ΔT implicam em momentos diferentes do processo que você está estudando, né? E apenas com o controle do tempo, que muitas vezes você consegue controlar em laboratório, você é capaz de entender as diferenças que acontecem no sistema que você está estudando entre um T e outro. Então o T, ele é uma variável conhecida e importante na física, por exemplo. O mesmo vale para a química, por exemplo. Na biologia, o tempo é importante, a gente sabia disso. Só que não sabia muito bem como lidar com ele, porque o tempo ele tem um viés um pouco mais imprevisível na biologia. Porque o tempo implica em mudanças no organismo que você está estudando. Então, por exemplo, num T0, se você está estudando uma borboleta, num T0 ela é um ovo. No T2, vamos supor, ela é uma lagarta. No T3, ela já é uma borboleta. Então, em diferentes momentos do T, você está estudando características diferentes, comportamentos diferentes, aspectos morfológicos e fisiológicos que foram selecionados evolutivamente de maneiras diferentes. Então, a gente não consegue simplesmente separar um T do outro. Esses T's, né, os tempos, são contínuos um do outro e são causalmente, isso a física também é, mas o tempo, um tempo anterior, ele influencia causalmente o próximo tempo, né? Então, por exemplo, se a borboleta que a gente está estudando hoje é uma borboleta, porque um dia ela foi uma lagarta e etc, no sentido de todos os casos as etapas que vêm antes dela se tornar uma borboleta. Certo. Então, o que ele fez? Ele primeiro reconheceu que a gente precisava limitar temporalmente o nosso objeto de estudo. Porque dessa maneira nós seríamos capazes de comunicar aos demais pesquisadores o T que a gente está avaliando. Porque a gente muitas vezes não é capaz de ter acesso a todos os T's, todos os tempos do organismo que a gente está estudando. Por exemplo, se eu acho uma borboleta na natureza, isso significa que eu não vou ter acesso nunca mais ao T0 dela, quando ela era um ovo, e muito menos ao T1 dela, quando ela era uma lagarta. Então, na biologia, a gente tem que lidar com esse problema da continuidade de um T para o outro, né, de um tempo para o outro, e a ausência de replicação, vamos dizer assim, a incapacidade nossa de acessar esses tempos prévios. Então, uma forma de reconhecer isso e começar a tentar lidar com isso foi designar um nome e esse nome representar esse tempo fixo no tempo, né? esse organismo fixo no tempo que a gente está estudando. Ou seja,
quando você diz que você está estudando um semaforonte, você está estudando um indivíduo congelado, artificialmente, obviamente, né? Num tempo infinitamente pequeno. O que isso quer dizer? Quer dizer que, Lucy, eu estou estudando um cachorro. Se eu pegar o Lulu que está aqui nos meus pés, eu estou estudando ele. As características que ele tem hoje fazem com que este indivíduo, eu possa chamar esse indivíduo no tempo de agora de semaforonte 1, vamos dizer assim. O Lulu, como semaforonte 1, ele tem uma cicatriz que ele ganhou na viagem, ele está com calor, vamos supor, a fisiologia dele está reagindo de maneira a tentar amenizar esse calor e pronto. Se daqui a 1 ano, ou 2, ou 3, ou 1 segundo, ou 2 segundos, ou 20 minutos, eu pegar o Lulu de novo e estudar ele, esse Lulu que eu estou estudando necessariamente é diferente do primeiro Lulu que eu estava estudando. Então ele seria o semaforonte 2, por exemplo. Então, o que é a definição de semaforonte segundo Henning? É um organismo e suas características congeladas em um tempo infinitamente pequeno. A partir do momento que nós, da biologia, somos capazes de lidar e reconhecer esse conceito, nós somos capazes de lidar melhor com o tempo na natureza. Então, entendendo o conceito de semaforonte, abre leques para pelo menos 2 questões. Um indivíduo ele é feito de semaforontes, né? E aí você pode criar infinitos semaforontes, porque o tempo é infinito, né? Então, para cada tempo, se você quiser, você pode criar um semaforonte. E estes semaforontes, eles estão conectados entre si causalmente. Então, por exemplo, eu, Lúcia, agora sou um semaforonte, e esse semaforonte que eu sou hoje em dia é uma consequência direta de todos os semaforontes que eu fui ao longo da minha vida. Então, isso é uma noção muito importante. Ele meio que propondo e lidando com o termo semaforonte, ele estabelece o que é o indivíduo e o que é a importância da ontogenia para os demais estudos biológicos, na biologia sistemática. E uma vez que a gente entende isso, quando a gente vai para passos maiores, vamos dizer assim, né, quando a gente, por exemplo, vai estudar a evolução dos organismos, a gente vai pegar indivíduos em diferentes etapas, em diferentes estágios semaforônticos e estudar eles, as características que eles possuem naquele momento específico. Então, por exemplo, se eu faço uma inferência filogenética que tem organismos jovens, adolescentes e adultos, e eu não identifico isso com certeza vai ser um viés da minha análise que vai gerar resultados distintos dessa minha análise. Então, a partir do momento que você entende e usa o conceito de semaforonte, você vai ser capaz de informar os demais leitores do seu trabalho que você está trabalhando com semaforontes em estágios diferentes, que possuem características diferentes e, involuntariamente, a partir do momento que você domina esse conceito, você vai se preocupar com a ontogenia e vai ser capaz de distinguir o que são características ontogenéticas do indivíduo e que, em teoria, não seriam afetadas diretamente pela evolução ou não pertenceriam aos tipos de pergunta evolutiva que você está fazendo no momento, tiraria elas e trabalharia somente com os aspectos evolutivos desses organismos. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma filogenia e por algum motivo eu tenho um fóssil de um animal jovem de uma espécie A e uma espécie B de um animal adulto, eu tenho que ter em mente esse conceito de semaforonte e dos diferentes níveis de semaforonte para identificar o que são variações neles que podem ser causas ontogenéticas e o que são características verdadeiramente compartilhadas entre eles, para que eu seja capaz de explicar a origem e fixação delas. Então, basicamente isso é o que significa o termo semaforonte e por isso que ele é importante. Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Recomendo mais uma vez que vocês leiam o livro, pelo menos o inglês, tem uma versão em espanhol também que o povo fala que a tradução é inclusive melhor do que em inglês, sobre o livro do Henning, que é a sistemática filogenética, né? Qualquer dúvida deixa nos comentários. E esse é um assunto que eu gosto muito, é um assunto muito importante.
Eu tenho um artigo em português que eu comento um pouco sobre a importância dos semaforontes, como que se usa e tudo mais, assim. Vou deixar ele linkado aqui para quem quiser dar uma lida. É o mesmo artigo que eu deixei na lista do meu vídeo sobre classificação e sistematização, mas agora vocês podem ler ele com um foco mais direcionado para os semaforontes. E eu acho que é isso, eu espero que eu tenha conseguido explicar com clareza o que o termo significa e por que ele é importante e por que ele tem que ser usado por nós da biologia sistemática. Com relação ao esmalte Demastê Haja Paciência, eu passei só uma camada de esmalte e gostei muito, só que eu acho que vou passar outra só para dar uns detalhes aqui, né? Mas é uma cor muito bonita, muito forte, assim, com uma camada já ficou bem escura e realmente eu achei muito linda mesmo, recomendo. E então é isso. Muito obrigado a todos vocês que gostam do meu canal, que gostam do meu trabalho. Não deixem de me seguir nas redes sociais, porque lá eu sempre estou falando um pouco da minha vida, das minhas pesquisas, no Twitter, no Instagram. Bom, então eu queria agradecer as minhas madrinhas e padrinhos por auxiliarem financeiramente o canal. Muito obrigado, vocês são fundamentais para a manutenção desse canal. E muito obrigada a todos mesmo por todo o carinho que vocês dão para mim. Não deixem de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo. Não se esqueçam de seguir os canais da Resistência Científica. Tem vários canais sobre vários assuntos e todos com qualidade garantida, lutando sempre contra a pseudagem. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.